Quando a gente está falando desses desequilíbrios da vida e essas tensões e escolhas e dilemas que a gente vive, a gente está lidando com estresse. E não esse estresse do século XXI que a gente fala hoje. E que é essa situação de um constante esgotamento. Isso é prejudicial. A pessoa que não valoriza o sono, que bota o trabalho acima de tudo, que está sempre pressionada por uma performance irreal, que tem que lidar com 1000 projetos ao mesmo tempo. Isso é estresse crônico, isso baixa o cortisol, diminui a resposta ao estresse e enfia o sujeito num risco maior de depressão e tudo mais, Não só né? risco cardíaco, tudo. Cardiovascular, mortalidade, burnout aí, a rodo. Só que o estresse bem-vindo, esses testes e escolhas que a gente tem que fazer na nossa vida, todos são marcados por uma pequena impressão hormonal totalmente fundamental. Pequenos picos de cortisol ao longo da vida. O cortisol é o hormônio responsável por marcar situações relevantes na E que nossa você tem que memória. fazer escolhas relevantes. Ele marca na memória, ele marca na cognição. Aí você vê aquele sujeito que ele faz o primeiro concurso público, aquela primeira onda, e vem aquela onda de cortisol que é boa para ele. Porque talvez ele não passe de primeira, porque ele ainda está lidando psiquicamente com aquilo, é difícil, é concorrido. Aí ele, poxa, fui mal. Ele continua estudando e vai na segunda, ele vai melhor e na terceira. Claro que isso é fruto do empenho, da vontade e da disciplina dele também. Mas biologicamente a gente consegue justificar isso. Por um ser humano que acionou o seu cortisol, se ele estiver saudável, positivamente, É o estresse positivo, né? aquela experiência vai Que ser... é ocasional. Exato, O crônico, ele é sempre negativo. A exatamente. questão do cortisol é ele se manter alto o tempo todo. Isso Porque a aí. gente vive numa sociedade que quase que organiza a vida para você viver com níveis muito altos de cortisol. Como se isso fosse, assim, sinal de competência. Isso é sinal de falência de organização e de responsabilização sobre você mesmo, Perfeito. né? Então, picos de cortisol são muito interessantes, São porque te interessantes. preparam para tomar decisões. Exato, e a gente vê que eles aumentam em 3 a 5 minutos da situação de Exatamente. estresse que você colocou ali. Você dosa ele na saliva e vê que ele subiu. E o que que isso significa? Significa que você botou um red flag ali no seu cérebro, de que essa situação é importante, é relevante, eu preciso guardá-la na minha memória e aprender com Aumentei ela. a sua vascularização para você acionar seu lobo frontal, para você pensar racionalmente e tomar a melhor decisão. E aí, Que vai ter exato, sempre perdas. Nenhuma decisão é 100% de ganho. Mas exatamente. pelo menos você aprende com a perda, né? E quando você conecta emoção com o raciocínio na medida certa, isso é um aprendizado gigante. E isso acontece, acreditem vocês, né? No campo da sexualidade. Uhum. A tensão sexual bem-vinda, esse elemento de conhecimento do parceiro, de construção de afinidade, o cortisol faz esse pico e marca igual, junto com a Para que ocitocina, por você possa exemplo. escolher. Exato. Aí tem uma coisa louca, né? Você está falando sobre isso, que vai na contramão disso tudo, que acaba sendo a contramão, eu digo que é o yin e yang sempre, né? Da sexualidade, é o vício na pornografia. Total. Porque você vive com cortisol altíssimo, nada mais satisfaz, é um looping Isso de aí. desespero e de você nunca mais reconecta a tua estrutura inicial. Exato, É esses como se centros você de... tivesse desfeito todo um trabalho evolutivo, todo um trabalho quase que divino de um corpo apto a te dar prazer, um corpo apto a fazer você um exercício de ser melhor. É como se você jogasse tudo fora. Exatamente. Aí você olha assim, essa dopamina superativada ali num drive sexual inexistente, real, você olha pro seu casamento, você fala, ih, não é a mesma coisa. Aí começa distanciamento e tudo Exatamente. mais. Porque nunca vai ser a mesma coisa. Você vai escrevendo uma história. Exato, o seu Em casamento conjunto. amadurece e a vida sexual Exatamente. muda. Tem gente que fala assim, ah, mas depois dos meus filhos, minha vida sexual nunca mais foi a mesma. E quem disse que isso é ruim? Se você não souber o que isso significa, e os estudos mostram que os relacionamentos de longo prazo diminuem em frequência, mas aumentam em qualidade. Não, e tem uma coisa, né? Que você ganha outros prazeres, né? Ver uma criança crescer é deslumbrante. Isso dá muito mais dopamina do que muita relação sexual por aí. Deslumbrante. Ainda mais do jeito Você que tem sido olhar, feito. Você olhar aquela criança começar a questionar, fazer uma frase tão perfeita e te questionar coisas que você fala, meu Deus. Exatamente.
Que coisa linda, né? Expressões A simples. manifestação de afeto é deslumbrante. Exatamente. Isso é a família Isso crescendo. também é prazer. É É terapêutico prazer demais. afetivo, né? Porque as pessoas acham que prazer é só físico. Existe o mesma dopamina que é descarregada pro sexo, também pode ser descarregada para contemplação, para observação, para exercício de afeto. Exatamente. A gente tem essas brincadeirinhas, né? Eu sou obstetra, lido muito com isso o tempo todo. A criança nasceu com quem parece. Por que que isso acontece? É uma recompensa muito grande você olhar para o seu filho e reconhecer suas expressões nele. Isso é lindo, isso é muito gostoso. Ouvir papai e mamãe, essas coisas todas, isso é muito maravilhoso. São coisas que não têm valor material Você tá falando algum. disso? Eu tinha um paciente, muito gente boa, e ele teve um filho, já um pouco mais, com seus 50 anos, ele teve um filho. Então, ele não, com esse filho, ele teve muito mais tempo do que ele teve com os outros, né? Já estava em outro nível de maturidade. Ele, quando foi na maternidade, fotografou e me mandou. Eu falei, o que que é isso? O neném estava assim, né? É, Aí ele, eu durmo exatamente assim. E ele estava no berçário. Eu falei, jura? Ele falou, eu durmo assim. é isso aí. Esse filho, se alguém dissesse que não é meu, eu falei, ele está aqui, eu tô há 1 hora olhando dormir, ele dorme com a mão É isso. no mesmo lugar que eu Isso durmo. é muito gostoso. Não tinha como aprender. Exato. Tinha menos de 24 horas. É muito gostoso. A gente vê isso dentro do útero. Eu tenho ultrassom dentro do meu Tão lindo consultório. isso. Eu faço 3D dos pacientes, aí fica. Tem horas que eu faço um 3D com a criança ficou na posição maravilhosa, Que aí não fica mexeu. aquilo lindo, né? Aí todo mundo olha aquela coisa unânime. Pai, Nariz, a eu não mãe, sei de eu. quê, a É boca. a cara do pai. Isso Ou é então o muito nariz, eu não sei de gostoso. quem, a Exato. orelha, não sei o que lá, o perfil. É muito Exato, lindo isso, é muito né? gostoso. Então a gente precisa realmente valorizar isso. Tem uma proposta terapêutica, né? Em tudo Reeditar, isso. né? Outros prazeres Exato. que são muito verdadeiros. Muito, muito verdadeiros. E é isso, assim. Nesse campo também a gente. É porque esse prazer afetivo, Felipe, não vende, não dá lucro, né? Exato. Então, não é estimulado. Não é A mensurável contemplação não é também. mensurável e não é estimulado que se faça. Exato. E é um trabalho muito difícil. Você não vai conseguir trabalhar isso com seu paciente numa consulta de 20 minutos do plano de saúde. E aí a gente tem uma geração doente porque a gente não está sabendo lidar com isso. Mas isso que eu acho lindo, né? Porque, assim, o acesso à informação, ao mesmo tempo que Graças tem a isso Deus. de 20 minutos do médico, eu vejo hoje uma geração que não está aparecendo, mas que existe, de jovens que usam o computador, usam o celular para pegar informações muito legais. Exato. Eu acho que o próprio podcast é um reflexo Total. disso. Ia falar isso agora, Né? exatamente. Quando que a gente achou que em 2025, 2024, sei lá, 2023, a gente ia ter um lugar onde a gente sentasse para conversar com especialistas e que dura 2, 3 horas de conversa e tem público para ouvir. Isso aí. Isso era inimaginável, porque a gente foi falando, não, mas as pessoas querem informação em 30 segundos. Não, as pessoas querem 40 segundos, as pessoas querem 15 segundos. Eu acho que tem o de 15 segundos, eu acho que tem o de 20 segundos, o de 30 ou de 1 minuto vai despertar em alguns o interesse de se aprofundar, em outros não. Ok, cada um vai responder no final pelo que fez. Exatamente. Isso é uma verdade absoluta, né? Com certeza. E é muito bonito, assim, essas iniciativas são muito boas. Eu já bati alguns papos em podcast sobre essas questões, assim. E a quantidade de gente que chega pra consulta, que fala assim, nossa, eu vi aquilo no seu podcast. Começa a interessar, né? E eu percebi que você estava descrevendo a minha vida naquelas coisas ali. A culpa não é minha. E não é que eu não amava e não ligava pro meu marido. É que eu tava usando pílula. Agora minha vida é outra. Eu quero isso aqui pra mim. Me ajuda a fazer método Eu quero natural. fazer menos sexo, mas quero fazer mais gostoso. Melhor. Eu quero olhar pro meu marido e ver que esse é o homem da minha vida. Eu não quero quantidade, eu quero qualidade e eu tenho direito a isso. Porque acaba sendo um direito Exato. mesmo. Né? Eu quero olhar pros meus planos, pro meu futuro e sentir que eles são importantes pra mim.